Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus, shalom de Deus sobre a sua vida. Estamos chegando. Glória a Deus. Hoje é noite. sábado, louvado seja o nome do Senhor. O dia abençoado, maravilhoso, cheio da graça, cheio do amor de Deus. E você que está aí esperando, que vai estar conosco, vai dando o seu oizinho, vai tocando aí o seu coraçãozinho, vai nos entregando esse momento. Boa noite, Cíntia Arlene, Deus te abençoe, querida, vai se chegando aí conosco. Convide outros. Que você possa estar convidando outros para estar recebendo da mesma graça, do mesmo amor, da mesma consolação, que você tem sido consolado, que você tem sido fortalecido, renovado, que você possa estar abençoando outras vidas. Boa noite, querida. Boa noite, Paula. Boa noite, Gleison. Deus abençoe as suas vidas. Boa noite, Sirlene, querida. Boa noite. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Como passaram o dia? Tudo bem? Tudo bem com a família, com vocês? Vocês estão como nós, né? Quietinho em casa. Mas hoje eu pude almoçar com a minha filha. Foi muito bom. Graças a Deus, pude pelo menos sair um pouquinho, né? Graças a Deus, tomando os devidos cuidados. Mas a gente pôde sair, pôde almoçar com eles, com a família deles ali, né? Foi muito bom estar com eles, ver minhas netas, que a gente tem saudade, né, das nossas famílias. Assim, se a gente pudesse estar com todos, mas brevemente nós vamos poder estar com todos a nossa família, que é muito bom poder dar um abraço, dar um beijo, um aperto de mão. Isso é tudo muito bom, passar o amor, passar o carinho, a gratidão que nós temos, né, pela cada um da nossa família, nossos irmãos. Boa noite, Karina Marques. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe vocês, Deus abençoe Marcelo, Deus abençoe Rafael, Deus abençoe Débora, querida. Boa noite para vocês. Nós estamos nos achegando esse sábado, né, que antecede a ressurreição de Cristo. Nós podemos nos alegrar e nos regozijar e ter muito júbilo, muita alegria, porque o nosso Senhor, Ele morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus, e por isso nós estamos alegres, por isso nós temos essa esperança da salvação. Boa noite, Andressa Molina. Boa noite, Joana querida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe seu lar. Deus abençoe a cada coração nessa noite. Vamos convidar o Espírito Santo de Deus. Vamos convidar o Senhor Jesus para estar conosco. Que Ele venha nos visitar. Que Ele venha nos tocar. Ele tem total liberdade. O Espírito Santo de Deus, Ele tem o controle da nossa vida nas suas mãos. Ele tem o controle do nosso coração e Ele pode governar, Ele pode nos dirigir, Ele pode nos inspirar, nos instruir da maneira que Ele desejar, segundo o propósito do nosso Pai Celestial, segundo aquilo que Deus permite. Boa noite, Andresa. Boa noite, querida Tiodete. Boa noite, querida. Deus te abençoe, Tiodete. Fica com Deus. Nós amamos vocês. Fique aqui conosco. Deus abençoe. Nelly Andrade, querida, Deus te abençoe, minha querida. A toda a sua família, seu coração, seus filhos, Nelly. Deus te abençoe, querida. Deus abençoe também ali a Lívia, a sua irmã, todos ali que estavam no almoço, a sua mãe. Deus abençoe a todos vocês, a Ruth, o Zé João. Deus abençoe vocês. Fique conosco, continue aí conosco. Daniel, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Boa noite, Daniele Targon. Deus abençoe sua vida, querida. Deus abençoe vocês. Vai dando seu joinha. Vai falando que você está aí conosco. Nós já vamos começar, porque hoje nós temos uma palavra maravilhosa de Deus para o nosso coração, e que você receba a palavra de Deus, que você deixe a palavra de Deus tomar, invadir seu ser, que você ore,
pedindo para que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, que o Espírito Santo possa falar as palavras que Ele quer falar com você nessa noite, porque Ele é assim. Nós podemos até falar algo aqui, mas o Espírito Santo vai fazer com que você ouça aquilo que você precisa ouvir. Ele vai fazer com que você receba à medida que você está pedindo, que você está buscando de Deus. Porque o Espírito Santo é aquele que sonda teu coração e o meu coração. E Ele sabe o que nós precisamos nessa noite, amém? Eu quero convidar você para abrir em Provérbios capítulo 19, no verso 21. Quero que você abra junto comigo para nós lermos e sermos edificados através dessa palavra. Um versículo maravilhoso para nós, um versículo que, quando o inesperado acontece na nossa vida. Boa noite, Paulo Trindade, Deus te abençoe, querido, está aí nos acompanhando todos os dias, um abraço do seu coração, muito obrigado, porque você também é um homem de Deus, abençoado, onde leva a palavra. Boa noite, senhor Adão Fonseca, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Viu? Deus te abençoe. Todos acharam? Provérbios, capítulo 19, verso 21. Quando o inesperado acontece nas nossas vidas. A palavra fala assim, o versículo 19. Muitos são os planos no coração do homem. Muitos são os seus planos. Muitos são os nossos planos no coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você pode fazer os seus planos, você pode fazer, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus, porque muitas vezes os nossos planos não são os planos do Senhor. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos, os propósitos de Deus são mais altos. E nós podemos ver através desse versículo, né, que essa história nos lembra a história ali ocorrida há mais de 2000 anos atrás, uma história ocorrida, né? Maria grávida de Jesus e José tiveram que partir de Galileia, aonde eles viviam. Eles tiveram que partir para Belém, pois foram decretado que todos deveriam voltar à sua terra natal para que fosse contada a população. Ali, o imprevisto para o casal aconteceu, assim como muitas coisas imprevistas acontecem na nossa vida, tem acontecido na nossa vida. Maria, né, ocorreu algo, Maria entrou em trabalho de parto e a situação foi tão inesperada para eles que sequer encontraram um local apropriado para o nascimento do bebê, para o nascimento de Jesus. No entanto, por mais repentina que pareça ter sido essa situação, não pegou todos de surpresa. No texto de hoje, né, você pode ler depois Miqueias, capítulo 5, verso 12, que nos conta uma história, né, anunciada que a cidade de Belém receberia a honra de ser cidade natal do Salvador prometido. Olha que coisa! Olha, Deus usando ali, né, um decreto para que fosse contado o povo, para que todos pudessem dar ali o nome das suas famílias. E olha ali, porque já havia uma profecia revelada, a cidade de Belém receberia o Salvador, o prometido. Ele disse estas palavras enquanto atuou como profeta, aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. José e Maria poderiam até mesmo não saber que Jesus nasceria em Belém, mas Deus, ele já sabia, como ele sabe todas as coisas. Para ele, nada ocorreu de forma inesperada, pelo contrário, tudo fazia parte de seu plano de amor, a fim de que houvesse perdão a nós pecadores por meio da morte de Cristo na cruz. Da mesma forma, podemos contar com a ajuda de Deus em relação ao nosso futuro. Não sabemos o que nos espera, mas Ele conhece o nosso amanhã. Por isso, entregue o seu futuro a Deus, siga as suas orientações
e confie que os planos dele se cumprirá na sua vida e na minha vida. Por mais inesperada que possa parecer determinada situação, tenha certeza de que Deus tem pleno controle sobre ela. Olha que glória! Deus tem absolutamente o controle sobre toda e qualquer situação inesperada que possa acontecer na nossa vida. Assim como Ele planejou o nascimento de Jesus em Belém, assim como Ele levou José e Maria para que o Salvador pudesse nascer em Belém. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, muitas coisas inesperadas têm nos acontecido ultimamente. Mas saiba, tenha certeza, convicção que tudo está na provisão de Deus, tudo está diante de Deus. Entrega seu futuro, entrega seu amanhã para Ele, entrega aí tudo, entrega tudo nas mãos dEle e Ele vai cuidar de você. Ele cuida dos seus, Ele não deixa nada para trás, Ele não deixa, Ele não rejeita ninguém. Saiba que o inesperado que possa acontecer na sua vida, que tenha acontecido, Deus está no controle e louvado seja sempre o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Boa noite, Jaqueline. Deus te abençoe, querida. Continue conosco. Vamos passar para a palavra. Hoje o pastor tem uma palavra maravilhosa para nós, né, sobre aliança. Vamos conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Amém, queridos? Fique conosco. Boa noite, graça e paz. Shalom de Deus sobre a sua vida. Que a paz de Cristo, o príncipe da paz, possa reinar nas nossas casas, no nosso coração, na nossa mente, possa se fazer presente, né? Amém. Na nossa vida diária. Amém. Amém. Glória a Queridos, Deus. antes da palavra, que hoje é sinais visíveis da aliança de Deus, apenas alguns exemplos. A Bíblia é recheada de sinais que Deus dá, e eu escolhi alguns, não sinais espirituais, mas sinais materiais, físicos, palpáveis do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, desse Deus presente. Amém. Mas antes da palavra, eu quero partilhar algo, né, para nós. Hoje nós estamos inteirando 21 dias, né, de quarentena, desse isolamento, e isso nos leva às vezes a nos ficarmos entediados, de ficar enclausurado, e damos alguma saidinha para ir no mercado, mas logo estamos de volta, e podemos dizer que às vezes é uma situação difícil, não por ficar, mas por ser tolhido do livre-arbítrio, do ir e vir. Né? Isso nos incomoda, eu sei que te incomoda também. Né? Talvez a gente nem saísse, mas o fato de não poder nos incomoda. Né? Mas fiquei pensando nisso hoje, eu quero lembrar hoje é um sábado, amanhã é Páscoa, domingo. Nesse período, né, ontem foi a morte de Jesus, sexta-feira, e hoje o sábado, amanhã é a ressurreição. E para os discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus, para as mulheres que andaram com ele, para as mulheres que estiveram o dia todo da sexta-feira ali aos pés da cruz, o sábado foi um dia muito perigoso e de muito medo, muito pavor. Porque nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 62, que os discípulos, Jesus é crucificado, os discípulos vão para dentro de casa com medo, ficam fechados, as mulheres também, e o sábado amanhece, e o imperador ele dá uma ordem para sua guarda, depois de toda aquela atrocidade de matar Jesus e aqueles 2 ladrões na cruz, na sexta-feira, vem o sábado, e o sábado já era um sábado que era guardado mesmo, né, no descanso, pela lei, mas
o imperador coloca os soldados na rua e vigiando o sepulcro, porque havia um boato que roubaria o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Então imagina como estava a cabeça daquele povo, enclausurado dentro de casa, com uma opressão dessa do lado de fora. Mas aquelas mulheres, o texto diz que elas não entregaram os pontos, que no sábado elas resolveram sair e ir lá no sepulcro para colocar perfume no corpo do Senhor Jesus. Então elas não se entregaram nem ao medo, nem ao pavor, continuaram fazendo o que tinham que fazer, né? E eu quero que eu e você possamos entender isso. E elas aproveitaram aquele tempo para fazer o que era permitido naquele tempo, o que se poderia fazer, o que se esperava que ela fizesse. E a pergunta diante desse sábado que nós estamos vivendo hoje, esses 21 dias, como que você está vivendo e aproveitando esses dias? A vida está mais parada, mais sossegada, mais quieta, nós estamos menos ocupados, mesmo quem está trabalhando, mesmo quem está fazendo alguma coisa, mas nós deixamos de fazer um monte de coisa, né? E com que nós temos ocupado esse tempo? Para não ficarmos entediados. Como você tem aproveitado esses dias de quarentena? Eu quero te dar 2 conselhos, na verdade, que são oportunidades desses dias. Primeiro, aproveite para crescer na fé. Leia mais a Bíblia. Leia bons livros, assista bons filmes cristãos e ore mais. Segundo, cuide bem do seu casamento. É tempo de paciência, é tempo de calma. Os noticiários têm divulgado que a quarentena provocou algo muito ruim na China. No período da quarentena, o número de divórcios aumentou consideravelmente quando eles saíram, né, da quarentena, porque eles eram bons profissionais, muito aplicados e dedicados, profissionais do sucesso, profissionais para ganhar dinheiro, mas que escondiam seus corações e quando precisou ficar muito tempo junto e não houve paciência, não houve calma, não houve entrega, não houve aproveitamento daquilo e eles tiveram, né, um mau número de divórcio. Que isso não aconteça conosco, que não aconteça no Brasil. Em nome de Jesus. Né? Que isso não venha acontecer, que você zele por isso. Amém? Amém. Mas eu tenho uma boa notícia. Que aquele mesmo sábado que elas estavam, né, correndo risco e saíram para ir lá perfumar o corpo de Cristo, de Jesus, correndo risco, inclusive de vida, de serem acusadas de tramar para roubar o corpo, qualquer coisa nesse sentido, mas havia uma promessa, havia uma certeza, a mesma que há para mim e para você. Amanhã, amanhã é domingo, com a melhor das boas notícias. Jesus ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Jesus ressuscitou. Amém. Ele venceu a morte. Amém. Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Queridos, eu coloquei aí que nessa noite nós iríamos falar dos sinais visíveis da aliança de Deus. E Jesus, ele sempre contou parábolas do cotidiano. Ele falou de carpinteiro, de agricultor, de trigo. Ele falou de mostarda. Quando ele quis falar da fé, ele falou da semente de mostarda, que todo mundo sabia o que era. Ele falou do grão de trigo, ele falou da pérola. Ele sempre usava algo do nosso cotidiano para a gente ter noção do que ele estava falando. O próprio, né, própria cultura para a igreja, desse relacionamento de pastor e de ovelha, era algo muito comum naquele tempo, era o que mais tinha, era a criação de ovelha e a pessoa do pastor. Então, quando ele usou essa simbologia, e isso perdura até hoje, né? Nesse relacionamento do pastor, da figura do pastor com o rebanho, com as ovelhas, há uma analogia com aquilo que é natural. E eu escolhi aqui algumas coisas naturais
que são, na verdade, são algumas marcas, alguns símbolos que falam conosco. Que Deus providenciou para que falasse. Estão registrados na palavra que falam. Eu queria que você prestasse muita atenção. E o primeiro deles, né, eu peguei por uma sequência, é o quê? O arco-íris. Lá em Gênesis 9, 12, 13, diz assim: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus diz que após o dilúvio, ele falou: olha, eu tenho uma aliança agora, eu nunca mais vou destruir a terra, né? Como foi essa proposta. E eu vou colocar um sinal no céu para me lembrar desse pacto, dessa aliança. Amém. E ele colocou esse arco. E todas as vezes que tem uma chuva, que no final da tarde vem um sol, nós vemos lá no céu esse arco. E ele fala, ele está falando, ele está lembrando Deus e está falando conosco: olha, ele tem uma aliança comigo. Eu devia parar tudo, dobrar meu joelho e dizer: Deus, como a tua palavra é verdadeira, como o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor escreveu isso há milhares de anos atrás. E agora continua acontecendo, está lá no céu. E eu estou vendo, contemplando. E eu posso até ouvir a tua voz. Eu tenho uma aliança com a terra, com a humanidade. Que coisa linda, irmão. Então é um arco-íris que fala, parece a voz de Deus falando conosco. Nós vamos ter ouvido para ouvir, olhos para ver, olhos espirituais e parar tudo. Amém. Olha que espetáculo. Algo que está registrado na palavra acontece no plano físico. Amém. Glória a Deus. Isso não tem preço. Isso é o espetáculo. Isso é fantástico. Não é o fantástico da Globo do domingo. Não é o domingo espetacular da Record. Isso é um espetáculo. Amém. Isso Glória é sobrenatural. É a manifestação do céu na terra. É a voz de Deus ecoando. Amém. Depois, quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão que ele ia ter uma aliança com ele, ele seria pai de multidão, em que, para eles, em Gênesis 12, ele sai da casa dele, da terra dele, para um lugar que Deus ia mostrar. E aquilo começa a demorar, passam-se 25 anos, e Deus então agora aparece a Abraão, e diz: Abraão, eu tenho uma aliança com você. Aleluia. Mas na cabeça de Abraão, a aliança, que é um contrato, que é um aperto de mão, que é um documento assinado no cartório, né, que é um pacto. Abraão tinha um conceito daquilo que era o costume de qualquer promessa de compra e venda ou de um pacto entre duas partes, que era um ritual. Não havia cartório, não havia documento escrito, onde eles sacrificavam um animal, separavam uma banda de cada lado, faziam um corredor, e cada um daqueles que estavam fazendo o trato passava por aquele corredor. E quando Deus fala com Abraão: Abraão, eu vou celebrar uma aliança com você. Abraão deve ter pensado: tá bom, a aliança aqui na terra é feita dessa maneira. Mas Deus é espírito, eu estou ouvindo a voz dele, como isso vai ser? Gênesis capítulo 15, depois você pode ler, o 17 e 18, diz que Abraão mata os animais, separa as bandas, e que faz o corredor, e o verso 17 e 18 diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Irmãos, uma tocha de fogo do céu, Aleluia. representando a presença de Deus, Glória desceu, e aquele fogo andou por entre aquelas partes dos animais, e depois Abraão passou selando uma aliança de Deus com ele e ele com Deus. Aleluia. Deus Glória a Deus.
Ele se preocupa, Ele quer dar sinais que nós entendamos, Ele quer nos dar sinais que nós tenhamos convicção, sinais que nós não tenhamos dúvida de que Ele falou, de que vai acontecer, de que verdadeiramente Ele entrou em uma aliança conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero te falar de outros 2 sinais. Sabe? Se alguém chegasse para mim, há tempos atrás, sem eu conhecer, né, essa passagem, e dissesse assim, olha, você sabia que osso fala? Eu ia dizer, osso não fala. Osso de um cadáver, de um esqueleto, de um homem, de uma mulher, de um ser humano, não fala. E ele diria, não, osso fala. A Bíblia diz que ossos falam. E aqui tem um sinal para uma nação inteira, de uma promessa de Deus, desse Deus de aliança. Aleluia. Deus havia prometido lá para Abraão que ele ia se transformar numa multidão no Egito, ia ficar 430 anos cativo, mas que quando a taça da ira se enchesse, Deus viria e os libertaria. É uma aliança, é uma promessa de Deus a Abraão, para o seu povo, para a sua geração. E olha o que acontece. Você não precisa abrir, eu queria que você desse muita atenção. Depois você pode escutar novamente, ler os versículos. Nós vamos lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11. A Galeria da Fé vem falando a fé de cada um. Pela fé Noé fez a arca, pela fé Raabe escondeu os espias, pela fé a oferta de Abel fala até hoje, pela fé. Quando nós chegamos no verso 22 de Hebreus 11, está escrito assim, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, dá ordem acerca dos seus ossos. Mas quando eu vou em Gênesis capítulo 50, 25 e 26, diz que José está prestes a morrer. Sim. E ele reúne os seus filhos, reúne a nação e dá uma ordem. Diz, olha, eu vou falecer, eu vou morrer, e eu não quero que o meu cadáver, meus ossos sejam sepultados no Egito. Eu quero que vocês guardem e que vocês, quando saírem do Egito, vocês levem para Canaã, para a terra prometida junto com vocês. E esses ossos, eles têm uma mensagem, um código secreto, que vocês vão contar para todos. Esses ossos, toda vez que vocês olharem para ele, está no texto lá em Gênesis 50, 25 e 26. Ele diz assim, há uma mensagem que está dizendo, certamente o Senhor vos visitará. Oh, glória a Deus, aleluia. E eles concordaram de fazer, né? E nós vemos que em Êxodo 13, 19, Moisés, ali, né? Depois da instituição da Páscoa de Êxodo 12, apressando o povo para sair, Moisés faz menção. Olha, não vamos nos esquecer. Nós prometemos, nós temos que levar os ossos de José. Imagina aquela comitiva de quase 3 milhões de pessoas, durante toda a travessia do deserto, com aquela embalagem, não sei se uma caixa, um saco, com os ossos de José. Todas as vezes do cansaço, todas as vezes do desânimo pelo deserto, todas as vezes que havia, né, ficava todo mundo entediado e rodeando a mesma montanha, eles olhavam para aqueles ossos, e aqueles ossos tinham uma mensagem, certamente o Senhor nos visitará. Glória a Deus. Sabe, queridos? Então havia um propósito. Moisés morre, você vai em Josué 24, 32, ele passa a mesma missão para Josué. E Josué está de cá do Jordão, pronto para atravessar, e Josué dá a mesma ordem, olha, nós vamos atravessar o Jordão, mas nós não podemos esquecer de levar os ossos de José. Aleluia. O tempo todo da caminhada, desde a morte dele até a chegada em Canaã, aqueles ossos estavam com a nação de Israel, falando para eles que Deus
era com eles, que Deus estava cumprindo o que prometeu, Deus visitava-os, Deus estava junto, Deus os guardava, a coluna de nuvem viria, a coluna de fogo estaria lá sempre, Amém. porque Glória o Senhor a Deus. era com eles. Aleluia. Então, ossos falam, queridos. Agora, sabe o que eu fico maravilhado? É de ter alguém que tem a fé que José teve. Oh, Por isso ele glória a tipifica Deus. Jesus. Sabia? Quando ele deu essa ordem, além dessa mensagem dos ossos, certamente o Senhor vos visitará. Eu quero ser enterrado em Canaã. O local onde os ossos dele em Canaã foi sepultado, foi perto do Gólgota. E naquela crucificação de Jesus, quando ele entrega o espírito dele, o véu se rasga de cima e embaixo. Lá em Mateus 27, 51, 52, diz que ele desceu e espíritos que estavam em prisão, e houve ressurreição de alguns mortos, e eles andaram, seus parentes os reconheceram. Eu creio Aleluia. que os ossos de José foram tocados pela ressurreição de Aleluia, Jesus, e glória ele a reviveu, Deus. porque ele cria o tempo glória. todo. Ele caminhou na libertação com o povo no deserto, ele entrou no Amém, Canaã, Jesus, e por isso ele herdou a maravilhoso. salvação, por isso ele recebeu o toque de Jesus lá no sepulcro, e ele reviveu, glória a para a Deus. honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Irmãos. Então nós precisamos crer. Olha que homem visionário, olha a Deus fé de poderoso. José, olha esse homem sonhador, poderoso tu és, esse homem libertador, esse homem que tipifica Cristo, Aleluia. um Deus de aliança. Aleluia, glória a Deus. E agora eu quero te falar de um outro sinal de aliança. Eu não sei se você sabe, mas a vida de Jesus com os discípulos, pelos 3 anos e meio, a partir do momento que ele os chamou e andou com ele, nas comitivas, andando no deserto, cidade em cidade, eles viram curas, sinais, milagres, libertações, expulsão de demônio, Jesus acalmar o vento, acalmar a tempestade, Jesus ressuscitar mortos, o filho da viúva de Naim, Lázaro. E Jesus o tempo todo, em particular, falando com eles da sua missão, do seu chamado, avisando que ele veio para ir na cruz, que ia chegar o dia dele morrer, e que era necessário ele ir para vir o Consolador, o Espírito Santo, mas que ele ia morrer, mas que no 3º dia ele ia ressuscitar. Aleluia. Mas eles não acreditavam, Deus. eles não criam, eles não entenderam. Então quando Jesus é preso, e ele é pregado naquela cruz, e é sepultado lá naquela tumba de José de Arimateia, eles fogem. Pedro nega Jesus, Judas se enforca, e eles vão ficar apavorados porque tudo acabou. 2 deles voltam para Emaús, desolado, e acabou tudo, porque eles não criam. Mas tem um acontecimento que fez com que eles acreditassem na ressurreição, antes que ela acontecesse. E eu queria que esse texto eu quero que você abra. Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler do 1 ao 8. João 20, do 1 ao 8. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Claro, Jesus não estava mais lá. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Roubaram o corpo. Então Pedro saiu com outro discípulo, que era João, e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas João correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis
todavia não entrou. Aí chegou Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, igual João, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, quem? João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia. Naquele momento, Glória eles a Deus. creram na ressurreição. Aleluia. Acreditaram na ressurreição. Acreditaram que não havia possibilidade nenhuma do corpo ter sido roubado. Por mais que fosse noticiado, por mais provas que dessem, eles creram que ele havia ressuscitado. Aleluia. Porque eles viram o lenço à parte. Por quê? Porque um lenço falou isso. Porque um lenço revelou isso. Porque Jesus se preocupava em deixar sinais visíveis para que nós tivéssemos uma compreensão e uma certeza daquilo. Obrigada, Jesus. A história do lenço tem a ver com o Senhor e o servo, um evento que todo menino judeu, por mais jovem que fosse, conhecia. Era como um ato de etiqueta no costume judaico da época. Jesus então deixa uma mensagem, uma senha. Quando o servo arrumava a mesa para a refeição do seu senhor, buscava ter certeza que estava fazendo tudo conforme a vontade do seu senhor, tudo conforme o senhor gostava que se fizesse. Após ter colocado a mesa perfeitamente, o servo saía para fora, longe da visão do seu senhor, até que este tivesse terminado sua refeição. O servo nunca se atreveria a tocar a mesa antes que seu amado senhor já tivesse terminado sua refeição. Após terminada a refeição, o senhor se levantaria, pegaria seu lenço que fora colocado dobrado ao lado do prato na mesa, limparia seus dedos, sua boca, a sua barba e embolaria o lenço jogando sobre a mesa. Naquela tradição, o lenço embolado e jogado queria dizer, eu terminei. Porém, se o senhor se levantasse da mesa e deixasse o lenço dobrado ao lado do seu prato, o servo não se atreveria a tocar a mesa, pois o lenço dobrado queria dizer, eu voltarei. Aleluia. Era um costume glória judaico. A Deus. E Jesus tinha plena convicção, porque era algo que eles viviam na mesa, no cotidiano, ao servir a mesa. Glória E Jesus então, quando ele ressuscita, o lenço ele deixa do quê? Ele deixa do lado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles entram e veem no túmulo o lenço do lado, Jesus estava escrito assim, eu voltarei. Aleluia. Eu não terminei Aleluia. A obra. Eu não terminei o projeto. Aleluia. Eu vou voltar. Essa mesa eu ainda vou sentar nela. Eu vou servi-los nas bodas. Eu voltarei. E aí não vai ser só para mim. A mesa é para todos. Eu voltarei. Eu voltarei. E aí diz que eles viram e creram. Aleluia. Olha que Deus detalhista. Jesus na ressurreição, preocupado para que eles não tivessem dúvida nenhuma da sua ressurreição, apesar de ter falado tantas vezes, pessoalmente aos seus ouvidos. João reclinava a cabeça no ombro de Jesus, escutava seu coração, mas mesmo assim não acreditava. Mas quando Jesus dá uma senha, e essa senha era da cultura, algo praticado todos os dias, as mesas do povo judaico. Se o guardanapo embolado tivesse no centro da mesa, em cima do prato, pode tirar que eu terminei, só a próxima refeição. Mas por algum motivo, aquela pessoa que estava almoçando, aquele senhor, tinha que se ausentar da mesa, ia voltar para continuar a refeição, o lenço ficava do lado. Então ele não retirava o prato, porque o recado era, eu não terminei ainda, eu vou voltar. E Jesus então deixa aquele lenço do lado. Aleluia. E eles entendem a senha. E eles creem na ressurreição de Jesus Cristo. Então, queridos, creamos nós. Deus ele deixa sinais para nós.
Olha, nós temos o arco-íris, nós temos registrado esses ossos que falaram por 40 anos no deserto, de um José que acreditou na ressurreição, num toque de Jesus, de o lenço que Jesus dobrou para confirmar aquilo que ele havia dito. Que experiência você precisa? O que Jesus precisa fazer para você acreditar que ele morreu no seu lugar, pagou sua dívida, perdoou seus pecados, te dá direito ao novo nascimento, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que a vida eterna é nele, através dele? Que sinal você precisa? Os discípulos precisavam do lenço dobrado e Jesus deu. Peça para ele. Se você tem o coração fechado, não crê, duvida. Senhor, amanhã é dia de celebrar a ressurreição, mas eu estou igual João e Pedro, que eram íntimos do Senhor. Eu até quero acreditar, eu ouvi, está escrito, eu leio, mas eu quero uma experiência. Me dá um sinal dentro da minha crença, me dá um sinal dentro daquilo que eu entendo, me dá um sinal palpável. Eu quero algo que eu possa ver e imediatamente eu dizer, como João e como Pedro, viu e creu. Aleluia. Então, Senhor, que hoje é sábado, amanhã é esse domingo, o domingo da Páscoa, o domingo das boas novas, o domingo da vitória da vida sobre a morte. Aleluia. A vitória, né? A vitória do Senhor Jesus Cristo, ali naquele madeiro, que é a vitória de todos nós. Então, nós temos esses sinais, a Bíblia é recheada de sinais, é recheado. E a palavra fala que mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Mas que creu. Mas crê. Hoje nós não estamos vendo mas isso, seja mas sincero, se você precisa, peça para ele. Os discípulos não criam. Lembra quando Jesus aparece para eles lá onde eles estão? E Jesus sabia o que Tomé havia dito? Tomé tinha dito para todos os discípulos: olha, vocês podem acreditar, está esse boato, elas vieram aqui falar que ele ressuscitou, mas se eu não botar o dedo na ferida, eu não acredito. Quando Jesus aparece, fala: Tomé, vem aqui. Você falou isso, pode tocar. Aí ele diz assim, olha, aí ele diz assim, Senhor, eu creio. Ele falou, mais bem-aventurado é aquele que não tocou, mas creu. Aleluia. Sabe, é pela Glória fé. a Deus. Mas Deus vai deixando sinais. Pega uma mulher, Raabe, uma prostituta. Ela abriga, ela não tinha nenhuma consideração pela sua casa, pelos seus pais. Eles não tinham para com ela porque ela se prostituía. Com nenhum dos parentes, mas ela se preocupava. E ela tinha ouvido rumores do que o Deus de Israel com o povo, entrando, conquistando Canaã, estava fazendo com as cidades. E quando aqueles dois espias entram, ela abriga eles, esconde eles e faz um trato. Olha, eu vou ocultar vocês, mas quando vocês entrarem na cidade, vocês nos salvam, eu e minha família. E os espias disseram, olha, nós fazemos o trato da seguinte maneira: todos aqueles que você colocar aqui dentro da sua casa serão salvos. E o sinal para a gente saber qual a casa que não vai ser destruída no muro, ela tem que ter um pano vermelho na janela. E aquela mulher creu. Ela coloca o lenço vermelho na janela, eles entram e destroem as muralhas de Jericó, mas ela e a sua casa é salva e ela entra na genealogia de Jesus. Aleluia. Porque ela creu, ela ouviu falar dos feitos de Deus, do poder de Deus. Aleluia. E ela conseguiu salvar toda a sua casa, porque ela creu. Então são sinais que Deus deixa. Então é o óleo que você unge na sua casa, é você acreditar na oração, acreditar que uma água consagrada é H2O, mas ela tem uma oração sobre ela e pela fé ela produz um efeito em você.
é uma oração com imposição de mãos, é uma transferência de unção, é uma palavra profética que você recebe. Então, queridos, é sábado. Amanhã é dia de ressurreição, é dia de Páscoa. Aleluia. Esses sinais, eles estão relatados na Bíblia. O arco-íris está sempre no céu para em toda a terra, em toda a nação, em todo o continente, para toda língua, para toda tribo, lá no meio do Amazonas, lá para os índios, lá para a Índia, para a China, para a África, onde for, ele aparece. E Deus dizendo, olha, eu tenho uma aliança com a terra. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o nosso Deus. Um Deus que quer ter relacionamento conosco, que fala, que nos cerca e vem para nos dar convicção. Essa palavra escrita aqui, olha, ela ensina, ela exorta, ela capacita, ela transforma, ela limpa, purifica. Aleluia. Glória Muda a a Deus. mente, traz sabedoria, nos coloca em nós o temor a Deus. E fala conosco, nos instrui, aumenta a nossa fé, nos tira do natural, está recheada desses sinais, dessas marcas. Obrigada, Jesus. Então, queridos, Obrigada, parece Jesus. loucura. Osso fala, lenço fala, arco-íris fala, Grande é o seu poder, grande é a a sua cruz glória. fala, Oh, a Senhor, cruz de como Cristo. Nós somos gratos, nós te agradecemos. ela com ele pregado lá, ela fala, ela vazia, ela continua falando, fala muito mais vazia do que com ele lá, É verdade. né? Porque aí já fala da vitória, fala que ele ressuscitou, fala que ele vai voltar, fala. Assim como os sinais que nós temos falado aqui nesses 21 dias, nesses cultos online, que Jesus falou que seria nação contra nação, terremoto, peste. São sinais que anunciam um avivamento, um evangelismo de massa para a volta de Cristo. Aleluia. Porque ele deixou o lenço de lado, dizendo, eu vou voltar. Certamente. Eu não acabei. Então, sabe, são sinais visíveis da aliança. Um Deus que Ele é que nos procura. Não foste vós, eu que vos procurei. Muito Ele, obrigada. ele veio até nós. Muito obrigada, Ele Senhor. vem com a salvação, ele vem com a... Mete volta. Brincadeira, gente. Espera um pouquinho, vamos ver. Tem gente entrando lá. Amém. Amém. A energia aqui acabou por alguns instantes, mas foi restabelecida, né? Mas nada que nos atrapalhe, né? Amém. A palavra é soberana. Obrigado por você ter ficado aí. Então é isso, irmãos. São sinais. Alguns, a Bíblia está recheada deles, mas ele é tão íntimo, tão pessoal, e ele quer que você tenha tanta convicção. Você pode pedir, Senhor, eu quero crer, quero algo que eu possa, sabe, Quero ter uma experiência com para o mim me Senhor. tornar inabalável, onde eu sou capaz de apostar todas as fichas da minha vida de que o Senhor vivo está, que o Senhor está comigo, que o Senhor me salvou, que o meu nome está no livro da vida. Eu quero uma experiência, Senhor. Que você possa viver isso, meu irmão. Em nome de São Jesus. esses dias, sabe? Esse tempo de reclusão, esse tempo de isolamento, esse tempo, né, que nós estamos ficando com mais tempo, é para buscar essas coisas, as coisas do alto. É verdade. Amém? Amém. Você receba essa palavra, né? Amanhã nós vamos ter o culto aqui online às 19 horas e uma palavra e depois a ministração da ceia, né? Depois vai ter um vídeo circulando aí no WhatsApp dando toda a instrução para você preparar o seu vinho, o seu pão. Se você quiser arrumar a mesa direitinho, tudo picadinho pela quantidade de pessoas que está na tua casa.
porque é algo épico, Maravilhoso. sobrenatural. Maravilhoso. Nunca aconteceu Você na história com a da sua igreja família. congregacional. Nós estamos voltando à Páscoa, lá do Êxodo 12, quando Deus deu a ordem: entre nas suas casas, matem o cordeiro de 1 ano sem defeito, fechem as portas e comam em família. É sobrenatural. Amém. Amém? Então, Você aguarde. possa preparar esse momento seu com Logo a sua mais família. vai estar esse vídeo dando todas as instruções. Amém? E aí nós nos encontramos lá amanhã. Ok? Fica com Deus, Deus abençoe. Que Deus possa ter falado com você nessa noite. Né? E é importante, né, a gente receber do Senhor nesses dias da palavra dele. Ensino, instrução, capacitação, entendimento, para a gente poder permanecer inabalável. Em nome Amém? de Jesus. Graças Vamos a orar? Senhor, eu quero Deus. apresentar Sim, meu Deus. Nós colocamos diante todos de esses Ti. empresários, Bilas Sim, Shop, meu BM Deus. Brasil, de Lelo Sim, Construções, Senhor, Fernando possa Castaldini, Fernando tocar, Chimionato, visitar, Flávio abrir Júnior, nossas janelas Inob do céu, Laser, nossa Valcore, vida, Paulo dando César Rodrigues, criatividade, Protec Senhor, Fran Soluções repreendendo, Agrícolas, Senhor, Deixões todo Franca, mal, VTI toda Imóveis escassez, Imobiliários, Senhor, de toda Fiorena, pobreza, toda Arte miséria, Forma, em nome de Festa Jesus, Magia, meu Pai. Marcelo Em nome Revestimentos de Interiores, Jesus, Pai, que essas Carol luzes, Ribeiro que essas Salão, curas sejam visitadas. Rose Ribeiro, Em nome Rose de Andrade Jesus, em Salão, nome de Jesus, todas as Pai, autoridades que visita, estão trabalhando nos visita serviços teu povo, essenciais, visita os comércios, funcionários visita da a indústria, prefeitura, visita as comerciantes, unidades de patrão e Franca, funcionário, visita, Senhor, entregadores, ali a prefeitura, médicos, Senhor, enfermeiros e prefeitos, funcionários, governadores, toda Pai, autoridade ali, constituída, Senhor, presidente, os governadores, deputados, prefeitos, Senhor, vereadores, oh, meu Deus, todos os policiais, corpo de vereadores, Senhor, bombeiro, sim, meu Deus, polícia visita militar, eles com teu todos, poder, serviço Pai. de coleta de limpeza, Sim, meu que o Deus, Senhor os visita-os, guarde, os Senhor. proteja, Sim, Pai. Pai, em nome Dá de sabedoria Jesus. e graça Em e nome de renova Jesus. suas forças, Em Pai, nome em de nome Jesus, de Pai, Jesus. toca com seu poder, Amém. Pai. Glória a Deus. Nós ainda continuamos apresentando diante do Senhor, Pai, a família do Paulo Trindade, do Adão Fonseca, da Maria Lúcia e família, da Patrícia e família, Sim, ó Patrick Deus. e família, Danilo e família, Maurício e família, Nina e família, Aleluia. Vera Lemos e família, Antônio Andrade e família, Rafael e André e família, Adonis e família, Adriano Freitas e família, Aline Cleide e família, Almir e família, Ana e família, Ana Gouveia e família, Anderson e família, Andressa Molina família, Antônio Barbosa e família, Aparecida Zambelli Sim, e ó família, Deus. Beatriz e família, Abençoa, Benevides e Pai. família, Breno e Cobre família, cada um Bruna e com a tua família, paz, Camila com teu Jardim amor. e família, Carmen Nunes e família, Marca cada Carol um e deles. família, Célia e família, Racalaba, Cíntia Arlene e família, xericantalabachuriandalamanaias. Cláudia e família, Daniel e família, Labai, Danilo e xerique, família, Edmar e alaxuriandalamanaias. família, Edivane e família, Erotildes e família, Nice e família, Fábio Naldi e família, Fabrício família, Fátima e família, Fernando e família, Fernando Castaldini e família, Fernando Chimionato e família, Fernando Sim, ó Freire e Deus. família, Cobre cada Flávio uma Júnior e dessas famílias, família, Pai. Francisco e família, Coloca a tua paz, o teu Gabriel amor. e Tira família, todo o medo. Gabriela e família, Giovanni e família, Envia Geraldo e provisão. família, Gerson e família, Gesiel e Camila e família, Aleluia. Jean, Vanessa e família, Gilberto e família, Gisele e família, Heloísa e família, Bruno e família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Gleidson e família, Sim, ó Deus. Gustavo, Itaeme e família, Heitor e família, Helena e Sim, meu família, Deus. Heloísa e família, Hilda e família, irmã Oh, Marli e família, calabachuriandalamanai. Jaqueline e família, João Sirlene e família, João Gabriel e família, Josué Sim, e meu Pai. família, Júlia e família, Carla e família, Kelly e família, Ore Kelly calabachure, Nascimento e canta família, labaxiande Larissa e lai, família, chenai. Leandro e família, Reichuande Leia kai, e labaxiande família, lamashi, Leila e canta família, Leonardo e labaxiande família, lahanai, chudi Lia e calabachuriande família, Liaura e lamanaias. família, Lidiane e família, Shenai. Lucas e família, Maicon e família, Ore Marcelo e laxiande família, kai lamai. Marcelo Rangel e família, Marcelo Achada Rose e labaxure, família, canta lamanai. Márcia Pinheiro e família, Marco Antônio e te queria família, labaxuriande Marcos lamashi, Rita canta família, lamanai. Maria Augusta Freire e família, Maria da Graça e família, Maria Filomena e família, Maria Luísa e família, Mateus e família, Matilde e família,
Milene e família, Monique e Sim, ó família, Deus. Marcelo Marcos e família, Murilo e família, Nayara Ramos e família, Nicolas e família, Odete e família, Odila e família, Oneide e família, Oscar Molina e família, Paulo e família, Pedro Freire e família, Renato de Lelo e família, Richard e família, Rita e Raquel Freire e família, Rodrigo de Pado e família, Rodrigo Quinalho e família, Rose e família, Rubens e família, Sabrina e família, Silvana e família, Silvinho e família, Thalita e família, Tainá e família, Sim, Valdemar e família, Walter e família, Aleluia. Vanessa e família, Abençoa, Pai. Vanessa Guarda. Facioli e família, Vinícius Caroline e família, Vinícius Molina, Vitor Hugo, Washington e família, Sim, Wendel e Deus. família, Abençoa. Yasmin Guarda. e Silvelane e família. Amém. Glória a Deus. Que todos esses nossos amados, que vocês possam receber do poder, da unção, Sim, ó Deus. do milagre do Senhor. Lembra que o Senhor tem uma aliança com você. Sim. Se você tem uma aliança com Deus, Ele é fiel. E creia, você e a sua família estão guardados, estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, e nenhum mal sucederá a vocês. Nenhuma praga chegará até vocês, porque o Senhor já deu ordem a seus anjos a seu respeito. Se você crê de todo o seu coração, nenhum mal sucederá a vocês. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos consagrar a nossa água, vamos tomar. Pai querido, Pai Sim, Santo, nós rendemos graças Sim, a Pai. Ti, louvamos o Teu santo Sabemos nome. que apenas Obrigada através pela dela aliança que o Senhor nos tem toca com teu conosco. poder. Obrigada pelo Libera Teu favor. virtude sobre essa Obrigada água, pelas pela fé maravilhas que o de Senhor cada faz. um. Obrigado por todo o Cada um propósito tome do na medida Senhor, da sua Pai. fé. Senhor, Cada nós tome consagramos segundo esse aquilo que elemento crê. água. Senhor, derrama sobre ela o seu poder. Que haja milagre, que haja cura, que haja ressurreição, que haja salvação, que haja libertação, Sim, ó que Deus. haja paz, que haja refrigério, Haja harmonia que haja nas harmonia famílias, no nas casamento, famílias, paciência. que haja paciência, Oh, que haja recalabachuri, benignidade, sim, ó que Deus. haja bondade, que haja temperança, que haja domínio próprio, que haja, Senhor, virtude, Sim, que as meu virtudes Pai. do Senhor possam Oh, exalar recalabachuri, e que o bom perfume de andalamanias. Cristo possa E exalar calamai, em churi, nome de Jesus, calamachuri, Pai. Nós te andalamanias. agradecemos porque eu creio no milagre, Sim, ó Senhor, e Deus. pela fé eu creio que o Senhor já abençoou e já colocou o seu poder, manifestando assim no nosso corpo físico toda a cura, Senhor, toda a unção que nós precisamos, Senhor, que o nosso corpo seja blindado, que o nosso corpo seja blindado pelo sangue do Cordeiro, Pai, e nosso sangue, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos seja visitado pelo seu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém? Tomemos a nossa água. Glória a Deus. Amém, queridos? Tenha um domingo de Páscoa abençoado com a sua família. Se reúne aí. E amanhã, né, você que não recebeu o seu kitzinho da ceia, você é nosso convidado também para que você prepare o seu suco e o seu pãozinho na sua mesa, e nós vamos estar consagrando ao Senhor e vamos juntos participar da ceia do Senhor até que Ele volte e venha nos buscar. Amém, queridos? Ó, um grande beijo para você. Deus abençoe seu coração. Fique com Deus. Amém.